cava, a figura de calça e camisa pretas deitada ao lado dela na grama, ao nascer do sol. Naquela ocasião, ela havia sentido orgulho, o orgulho de saber que possuía aquele corpo. E ainda o sentia agora. De repente se lembrou com todos os detalhes dos atos excessivos de intimidade dos dois. Essa lembrança deveria revoltá-la agora, mas isso não aconteceu. Continuava. Sentir orgulho, sem remorso nem esperança. Uma emoção incapaz de alcançá-la, mas que lhe era impossível destruir. Inexplicavelmente, por uma associação de sentimentos que a surpreendeu, se lembrou de algo que recentemente despertara nela mesma a sensação de felicidade suprema. Francisco, disse ela, sem querer, baixinho, nós dois adorávamos a música de Richard Halley, eu ainda adoro. Você o conhece pessoalmente? Conheço. Por quê? Por acaso você sabe se ele compôs um quinto concerto? Francisco permaneceu absolutamente imóvel. Ela o julgara imune a choques, porém se enganara. Mesmo assim, não entendia por que, de todas as coisas que ela dissera, essa tinha sido a primeira a atingi-lo. Foi apenas um instante. Depois ele perguntou, com voz inalterada, o que a faz supor isso? Mas ele compôs ou não? Você sabe que só existem 4 concertos. Sei. Mas achei que talvez ele tivesse composto mais um. Ele parou de compor. Eu. Sei. Então por que você fez essa pergunta? É só uma ideia. O que ele está fazendo agora? Onde? Ele está. Não sei. Não o vejo há muito tempo. O que faz você pensar que existe um quinto concerto? Eu não disse que existe. Simplesmente imaginei. Por que você pensou em Richard Halley agora? Porque, Dagny sentiu que estava perdendo um pouco seu autocontrole porque não consigo ver a ligação entre a música de Richard Halley e a Sra. Gilbert Vaiu. Francisco riu, aliviado, aquilo. Aliás, se você vem acompanhando o caso, já reparou numa pequena e engraçada discrepância nessa história da Sra. Gilbert Vaiu? Não leio esse tipo de coisa. Pois devia. Ela faz uma linda descrição do último Réveillon que passamos juntos na minha vila nos Andes. O luar nos picos andinos, as flores vermelhas das trepadeiras que se viam das janelas abertas. Você não vê algo de errado nessa descrição? Ela respondeu, em voz baixa, eu é que devia perguntar isso a você, mas não vou. Ah, eu não vejo nada de errado, menos uma coisa, na última. Noite de Ano Novo, eu estava em El Paso, no Texas, na inauguração da linha San Sebastian da Tagarta Transcontinental, como você deve se lembrar, embora tenha preferido não comparecer à cerimônia. Tirei uma foto abraçado ao seu irmão James e ao senhor Owen Boyle. Ela soltou uma interjeição de espanto, lembrando-se de que isso era verdade. Lembrou-se também de ter lido o depoimento da Sra. Vaiu nos jornais. Francisco, o que isso quer dizer? Tire suas próprias conclusões, disse ele, com uma risada. Depois seu rosto assumiu uma expressão séria. Dagny, por que você imaginou que Halley escreveu um quinto concerto? Por que não uma nova sinfonia ou ópera? Por que um concerto? E por que isso perturba? Não me perturba. Acrescentou, em voz baixa, eu ainda adoro as músicas dele, Dagny. Depois reassumiu o tom inconsequente, mas isso pertence a uma outra época. Atualmente, há outras formas de diversão. Deitou-se de costas, apoiando a cabeça nas mãos, olhando para cima, como se assistisse a uma comédia projetada no teto. Dagny, você não achou graça no espetáculo proporcionado pela República Popular do México em relação às minas de San Sebastián? Não leu os discursos dos políticos, os editoriais dos jornais mexicanos. Dizem que sou um ladrão inescrupuloso, que os fraudei. Achavam que iam expropriar uma mineradora lucrativa. Eu não tinha o direito de decepcioná-los desse jeito. Leu sobre o burocratazinho ridículo que achava que eles deviam me processar. Ele riu, esticado no chão, os braços estirados sobre o tapete, formando uma cruz com o corpo. Parecia desarmado, relaxado, jovem. Valeu o dinheiro que gastei. Não me abalou as finanças. Se eu tivesse planejado tudo de propósito, teria passado o imperador Nero para trás. Queimar uma cidade não é nada, em comparação com fazer o que fiz, escancarar as portas do inferno e mostrá-lo para todos. Francisco sentou-se, pegou algumas bolas de gude e ficou a sacudi-las na mão, distraído. Elas se entrechocavam, com um ruído leve e límpido. Dagny percebeu que ele brincava com as bolas não por afetação, mas por nervosismo. Ele não conseguia ficar parado por muito tempo. O governo da República Popular do México fez um pronunciamento, disse ele, pedindo ao povo que seja paciente e aperte o cinto mais um pouco. Pelo visto, a fortuna das minas de San Sebastián era algo com que o Conselho Central de Planejamento estava contando. Achavam que com ela seria possível elevar o nível de vida do país e proporcionar a seus habitantes homens, mulheres e crianças um assado de porco a cada domingo. Agora os planejadores estão pedindo ao povo que não ponha a culpa no governo, e sim na depravação dos ricos, porque me revelei um playboy responsável, não um capitalista ganancioso, como esperavam. Como eles poderiam imaginar que eu faria uma coisa dessas? É o que eles estão se perguntando agora. É. Realmente. Como poderiam imaginar? Ela atentou para a maneira como Francisco brincava com as bolas de gude. Ele não tinha consciência do que fazia, estava com o olhar perdido na distância, mas Dagny estava certa de que aquela brincadeira representava para ele um alívio. Seus dedos se mexiam lentamente, sentindo a textura da pedra com um prazer sensual. Em vez de achar aquilo grotesco, Dagny o achava estranhamente atraente, como se, pensou ela subitamente, a sensualidade, afinal, não fosse algo físico, e sim uma decorrência de uma sutil discriminação do espírito. E não é só isso que eles não sabiam, prosseguiu Francisco. Ainda vão fazer mais algumas descobertas. Aquele conjunto habitacional para os mineiros custou 8 milhões de dólares. Casas com estrutura de aço, canalização, eletricidade e refrigeração. Mais escola, igreja, hospital e cinema. Uma cidadezinha construída para pessoas que antes moravam em barracões de madeira e latão. Meu prêmio por ter construído isso foi o privilégio de escapar vivo de lá, uma concessão especial que me foi feita por eu não ser natural da República Popular do México. Esse conjunto habitacional também estava nos planos deles. Um modelo de conjunto habitacional feito por um estado progressista. Pois bem, aquelas casas de estrutura de aço são basicamente de papelão recoberto de verniz. Não vão ficar em pé mais de um ano. Os canos utilizados, bem como a maior parte do equipamento de mineração, foram adquiridos de vendedores abastecidos pelos depósitos de lixo de Buenos Aires e do Rio de Janeiro. Acho que vão durar mais uns 5 meses, a rede elétrica, eu diria, mais uns 6 meses. As maravilhosas estradas que construímos, subindo uma distância de 1.300 metros sobre rocha, não duram mais de 2 invernos, são de cimento barato, sem fundações, e as muretas nas curvas fechadas não passam de ripas pintadas. Com a primeira barreira que cair. Agora, a igreja eu acho que vai durar. Eles vão precisar dela. Francisco, sussurrou ela a você. Fez isso de propósito. Ele levantou a cabeça. Dagny ficou surpresa de constatar que em seu rosto havia uma expressão de profundo cansaço. Se fiz de propósito, por desleixo, ou por burrice, será que você não entende que não faz a menor diferença?
O mesmo elemento estava faltando. Ela tremia. Apesar de todo o seu autocontrole, de tudo que ela havia decidido. Dagny exclamou: Francisco. Se você vê o que está acontecendo no mundo, se tem consciência de tudo o que disse, não é possível que ache graça nisso. Você, mais do que ninguém, tinha de lutar contra eles. Eles quem? Esses espoliadores, e os que permitem a espoliação. Os planejadores mexicanos e outros da mesma laia. Havia algo de perigoso no sorriso dele. Não, minha querida. É contra você que tenho que lutar. Ela olhou sem entender. O que você quer dizer? Estou dizendo que o conjunto habitacional de San Sebastián custou 8 milhões de dólares, disse ele, pronunciando as palavras com clareza e ênfase, numa voz áspera. O preço pago por aquelas casas de papelão daria para comprar estruturas de aço. E o mesmo aconteceu com tudo mais. O dinheiro foi para os bolsos dos homens que enriquecem dessa maneira. Esses homens não vão permanecer ricos por muito tempo. O dinheiro vai ser desviado não para os caminhos mais produtivos, e sim para os mais corruptos. Pelos padrões da época em que vivemos, o homem que tem menos a oferecer é o que vence. Esse dinheiro vai desaparecer em projetos como o das minas de San Sebastián. Ela perguntou, fazendo um esforço, é isso que você quer? É nisso que você acha graça. Estou pensando no seu nome, disse ela, ao mesmo tempo que dizia a si própria que não adiantava nada dizer aquilo. A tradição dos de Anconia foi sempre legar aos descendentes uma fortuna maior do que a herdada. Sem dúvida, meus ancestrais tinham uma capacidade extraordinária de fazer a coisa certa na hora certa, e de fazer os investimentos certos. E claro que investimento é um termo relativo. Depende do que você quiser realizar. Por exemplo, veja o caso de San Sebastián. Custou-me 15 milhões de dólares, mas essa soma fez com que a Taggart Transcontinental perdesse 40 milhões, que acionistas como James Taggart e Warren Boyle perdessem 35 milhões, e ainda se perderão centenas de milhões de dólares com consequências secundárias. Até que não foi um mau investimento, não é, Dagny? Ela estava toda tesa em sua poltrona. Você tem consciência do que está dizendo? Ah, claro que tenho. Quer que eu lhe diga logo quais as acusações que você ainda vai me fazer? Primeiro, não acredito que a Taggart Transcontinental consiga se recuperar do prejuízo que teve com aquela ridícula linha San Sebastián. Você acha que vai, mas não vai. Segundo, a história de San Sebastián ajudou seu irmão James a destruir a Fênix Durango. Praticamente a única ferrovia que ainda prestava. Você tem consciência disso tudo. E de muito. Mas, também. Ela não sabia por que tinha que dizer aquilo, só sabia que a lembrança daquele rosto com olhos escuros e violentos parecia novamente encará-la. Você conhece Elise Wyatt? Claro. Você sabe o que vai acontecer com ele por causa disso. Sei. Vai ser o próximo a se arruinar. Você acha graça nisso? Muito mais do que na desgraça dos planejadores mexicanos. Dagny se levantou. Há anos que ela o chamava de corrupto. Ela temia isso, pensava sobre isso, tentava não pensar nunca mais, esquecer de vez, mas jamais suspeitara de que a corrupção fosse tão absoluta. Ela não estava olhando para ele. Nem sabia que falava em voz alta, citando as palavras que ele pronunciara no passado. Quem honra mais seu antepassado? Você, com seu Nat Taggart, ou eu, com meu Sebastián de Anconia. Mas será que você não percebeu que batizei aquelas minas em homenagem a meu ancestral? Creio que ele teria gostado da homenagem. Ela levou um momento para recuperar a visão. Antes não sabia o que era uma blasfêmia, ou o que a pessoa sentia ao presenciar uma blasfêmia. Agora sabia. Ele havia se levantado. Sorria para ela, cortês. Era um sorriso frio, impessoal, que nada revelava. Ela tremia, mas aquilo não importava. Ela pouco se importava com o que ele visse, adivinhasse, com o que provocasse seu riso. Vim aqui pois queria saber por que você fez o que fez com a sua vida, disse ela, com uma voz neutra, sem raiva. Eu lhe expliquei a razão, disse ele, sério, mas você não quer acreditar. Eu continuava a ver você tal como era antes. Não conseguia esquecer. E agora você se transformou nisso que você é. Isso não pode acontecer no mundo racional, não. E esse mundo ao seu redor é racional. Você não era o tipo de homem que se deixa bater por qualquer espécie de mundo. É verdade. Então, por quê? Ele deu de ombros. Quem é John Galt? Ah, não use essa linguagem de sarjeta. Francisco a encarou. Havia em seus lábios um esboço de sorriso. Mas seus olhos estavam imóveis, sérios e, por um momento, cheios de uma percepção perturbadora. Por quê? Insistiu Dagny. Ele respondeu, tal como responderá aquela noite, naquele mesmo hotel, 10 anos antes. Você não está pronta para ouvir a resposta. Não a acompanhou até a porta. Dagny já havia colocado a mão na maçaneta, quando se virou e parou. Ele estava do outro lado da sala e lhe dirigia um olhar que a envolvia por inteiro. Ela entendeu o significado daquele olhar e ficou paralisada. Continuo querendo dormir com você, disse ele. Mas não sou um homem feliz o bastante para fazê-lo. Não é feliz o bastante. Repetiu ela, espantada. Ele riu. Você acha apropriado?